Gravação sendo feita no dia 5 de julho de 2021. Nosso entrevistado na memória viva da PCD Regional Piracicaba é o professor Dr. Eduardo Darugi Júnior. Professor Eduardo Darugi Júnior, é um prazer tê-lo aqui para que nós possamos bater um papinho de forma informal nos próximos minutos e reservar essa gravação para os nossos internautas do YouTube e também para a posteridade. Porque o objetivo realmente, como diz o próprio nome, é deixar a memória viva para a rede de internet, para a web. Muito prazer em tê-lo aqui nessa nossa conversa. Eu que agradeço, Edson. Para mim é um momento muito importante. Agradeço o convite, porque sempre é interessante a gente deixar perpetuado, né, um pouco daquilo que a gente faz para a sociedade. Então, eu fico à disposição para que você faça os questionamentos que houver necessário, para que a gente possa aí informar um pouco da nossa vida, da nossa carreira universitária. Professor Eduardo Darugi Júnior, a família Darugi é bem conhecida aqui em Piracicaba, em todo o país, até internacionalmente, né? Só que eu gostaria que você comentasse um pouco sobre quem é o Eduardo Darugi Júnior, já que, como a gente disse, né, a web ela avança pelos 4 cantos do mundo, né? Explica para nós quem é o professor Eduardo Darugi Júnior. Bem, o professor Eduardo Darugi Júnior é uma pessoa que viveu, presenciou tudo aquilo que o professor Eduardo Darugi pai fazia, e eu admirava muito o trabalho do meu pai. Sempre admirei e segui como exemplo o caminho trilhado por ele. Então, eu lá no tempo que a Faculdade de Odontologia de Piracicaba era no centro, ainda ali na Dom Pedro, né, eu sempre ia para estudar ali e ficava acompanhando os casos que ele fazia, acompanhando aquele trabalho dele. E aí eu tive como sonho, eu falei, um dia eu quero fazer a mesma coisa que meu pai faz, né? Então, tudo aquilo que eu fiz, né, aquilo que eu planejei fazer, eu devo ao trabalho que meu pai fazia, né? Então, aí eu comecei como fazendo curso técnico de prótese em 1978, né, na Unicamp mesmo. Do curso técnico de prótese, aí eu fiz o curso de odontologia, depois fiz faculdade de Direito na Unimep, aí depois fiz o mestrado em odontologia legal e o doutorado em odontologia legal, que era na época ligado à radiologia. E logo na sequência, quando concluí o meu mestrado, fui contratado pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Aí deu início, então, aí a minha carreira universitária. Eu tinha iniciado, primeiramente, durante o período de mestrado, eu iniciei na Fundação Hermínio Ometo, né, que é na Faculdade de Araras, de Odontologia de Araras, e logo na sequência eu me desliguei de lá, justamente para ser contratado na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Professor Eduardo, a pergunta que eu faço para todos os entrevistados é da onde vem esse dom, né, pela odontologia, ao qual você já respondeu. Agora eu vou inverter a pergunta, né? Já que foi uma herança, foi um dom herdado, né, de pai para filho, da onde que veio a inclinação do seu pai para a odontologia? Foi familiar? Da onde que ele, onde que surgiu esse ponto de vista, né, de dizer que ele trabalharia como um odontólogo, um cirurgião dentista? Foi alguma inspiração familiar, profissional? De onde que veio toda essa história? Bem, tudo começou com ele, tá? Ele vem de uma família muito humilde, uma família simples, e tanto que na época, né, eu lembro que ele me contava, né, ele ficou um tempo sem estudar porque precisava trabalhar. Aí depois ele fez lá chamava na época, hoje chama de supletivo, né, que condensa tudo, né, acho que chamava madureza, uma coisa assim. E aí ele compilou aquilo e resolveu fazer odontologia. E logo, só que sim, para conseguir fazer odontologia, ele teve que abrir mão de um monte de coisa, né, e se esforçar muito para conseguir passar num concurso
em primeiro lugar, para que se ele conseguisse passar em primeiro lugar, ele conseguiria uma bolsa de estudo para dar sequência, sem precisar trabalhar, dar sequência aos estudos dele. Né? Então, começou com ele. Logo no primeiro ano de faculdade de odontologia, né, ele estudou tanto que ele passou a monitorar a área de anatomia, né, para a medicina, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, começou assim, ele começou na odontologia e aí foi se esforçando tanto e acabou esse início da vida dos Daruges como odontólogos, começou com ele mesmo. Não teve nenhuma herança familiar. E, aliás, deixou uma herança muito grande para a história brasileira. Eu lembro que eu era criança e via a questão do Joseph Mengele, né, o famoso anjo da morte nazista. Eu tinha meus 10, 12 anos, eu debulhava os jornais da cidade, Diário de Piracicaba, e achava incrível isso. E recentemente assim, na década passada, retrasada, seu pai também reconheceu os corpos, né, dos inconfidentes. Você participou de todo desse processo, Daruji? Como que você via toda essa participação histórica, né, para a história não somente nacional, né, como os Inconfidentes, como também internacional, uma vez que falamos aí de uma pessoa que teve participação, né, no Holocausto? Em relação ao Mengele, eu apenas acompanhei, tá? Não participei porque ainda não estava na área, né? Mas você citou aí o nome do professor Fausto Berzin, vários professores participaram na época, o professor Nelson Massini, que era da Unicamp também, mas eu iniciei o meu trabalho quando ele começou a parte dos Inconfidentes, né? Eu lembro que eu fazia mestrado ainda, né? E eu que esculpi o crânio dos Inconfidentes ali, que eu tinha tenho, né, uma certa habilidade para escultura, e essas ossadas desses 3 Inconfidentes, elas chegaram mais quase 200 pedacinhos de osso, né? Então, o que a gente tinha que fazer? Separar, né, por característica óssea, né, cada elemento que tinha ali, né, para depois ir reconstruindo. E aí que deu para reconstruir um crânio inteiro, né, e as outras partes foram feitas o reconhecimento não, a identificação por outros métodos. Esse do Inconfidente, depois foi engraçado que o Fantástico fez uma matéria em cima, né, e eles conseguiram uma fotografia, porque foi feita uma reconstituição facial em função daquele crânio, né? E deu um rosto próximo, né, de um antepassado dele, que o Fantástico conseguiu uma imagem e era muito semelhante, né? Então foi um trabalho muito bonito. Nesse eu participei. E daí para frente participei de todos. Hoje, vamos dizer assim, a geração atual, nem tão atual assim, conhece o CSA e essas questões forenses, né, policiais forenses. Como que é o trabalho de um dentista nessa área? É somente dentista que atua nisso? Peritos criminais, médicos, enfim, quais são as áreas multidisciplinares que auxiliam no processo como esse? Veja bem, cada profissional tem a sua atribuição, né? A atribuição do cirurgião dentista, o que é? Ele trabalhar dentro daquilo que é competência sua, estabelecido lá pelo Conselho Federal de Odontologia, né? E dentro dessa competência, o que a gente faz, né? A gente vai trabalhar, primeiramente, porque geralmente quando manda um trabalho para a gente fazer a identificação, geralmente ou é um corpo que está totalmente carbonizado, ou está totalmente mutilado, né, ou esqueletizado, que não tem possibilidade de se fazer o reconhecimento, que é quando os familiares vão reconhecer aquela pessoa, né, que está morta, ou é feita a identificação objetiva, né, pela datiloscopia. Então, quando não existe essa possibilidade, eles pedem o auxílio do cirurgião dentista, que ele vai trabalhar com a antropologia, né, antropologia física. O que é a antropologia física? A gente vai, através do esqueleto, né, a gente vai identificar ali, buscar
estimar a idade, a ancestralidade, a estatura, né, e o sexo. Então, baseado nisso, a gente tem parâmetros para buscar pessoas desaparecidas que possivelmente cruzem com essas informações. Uma vez encontrado uma pessoa desaparecida que tenha informações convergentes com aquilo que a gente encontrou aí na parte do estudo antropológico, a gente vai verificar se essa pessoa, né, quando em vida, passou por um cirurgião dentista, por um médico, né, que tenha dados que a gente possa fazer a comparação em relação àquele esqueleto, ou em relação àquele corpo carbonizado, ou em relação àquele corpo esquartejado. Né? Tendo essas informações, a gente busca o cruzamento para ver se encontra uma identificação positiva ou negativa, né? Uma vez estando positivado, resolveu o problema. Não estando positivado, parte-se então para o estudo do genético, né? Que é o estudo do DNA. Já é a área que a gente trabalhava também, né? Com a parte de DNA, porém a gente já encaminha, quando é a parte forense, assim, encaminha para os institutos competentes que fazem a identificação do DNA. A televisão ela deixa um pouco claro, mas confuso, que o dentista fará o reconhecimento pela arcada dentária da pessoa carbonizada, mas existe muito mais história através não somente da arcada dentária, como imagina a nossa van filosofia, Daruji. Veja bem, a arcada dentária, né, todo mundo acha que é só pela arcada dentária. A arcada dentária é, logicamente, que o fator principal no processo de identificação. Né? Porém, só a arcada dentária não vai dar um trabalho, né, porque a gente precisa encontrar subsídios dados, né, para que a gente possa, se eventualmente existir, por exemplo, uma ocorrência em que pegou fogo num carro, existia uma pessoa, o dono daquele carro é aquela pessoa, aí tudo bem, a gente vai, existindo dados comparativos entre o que a família fornecer para a gente, lá do cirurgião dentista, né, e der para comparar, aí a gente faz a comparação só com a arcada dentária, aí fecha o caso assim. Porém, em algumas situações a gente não tem essas informações. Então, a gente tem que partir de outros princípios para buscar dados, né, em relação a sexo, ancestralidade, estatura, idade, né, para que a gente possa buscar, dentro daquele universo de pessoas desaparecidas, né, aquelas pessoas que convergem, para que a gente busque, porque tem vários casos, né? Se eu tivesse a oportunidade um dia de mostrar para você, é muito interessante, né? E a gente não pode ficar simplesmente restrito, né, à arcada dentária. Né? Você pega, por exemplo, existem casos em que a gente, buscando informações, a gente fica sabendo, através da família, que ele não tinha feito o tratamento odontológico, mas tinha feito uma cirurgia num braço, por exemplo, né, onde foi fixada uma placa cirúrgica. Né? Aí a gente vai buscar no cadáver, porque não é rotina, né, das necrópsias, tanto médica como odontológica, a gente abrir os braços, abrir as pernas, a não ser que a gente precise procurar algum projétil de arma de fogo. Né? Mas, geralmente, são 3 cavidades que a gente trabalha. Cavidade do crânio, a torácica e a abdominal, né? Que são essas, o protocolo de necrópsia, tanto médica como odontológica. Né? E a gente vai, então, nesse caso que eu citei, a família falou que tinha uma placa, esse era um corpo carbonizado, que ele tinha feito essa cirurgia. Aí nós buscamos no cadáver, ali no braço esquerdo, e encontramos a placa. Só o fato de encontrar a placa não significa que nós conseguimos identificar. Aí nós precisamos, através do médico do hospital que fixou essa placa, que forneça o prontuário de atendimento dele, onde vai constar a numeração da placa, o fabricante da placa, né, para que a gente, e radiografias, para que a gente possa fazer a comparação entre a placa encontrada no cadáver com a placa que foi fixada naquela pessoa em vida, que se suspeita ser ele.
Então, só o fato de a gente falar assim, não, vai trabalhar só com arcada dentária. Tanto é que esses dias eu tive um processo aí que uma assistente técnica criticou, falando que eu só entendia de arcada dentária, né? Que eu não entendia de outras coisas, que eu era dentista e o dentista só entende de arcada dentária. Então, quer dizer, coitada, ela não tem assim conhecimento da área de atribuição que o cirurgião dentista tem, e às vezes é muito mais complexa do que aquilo que o médico faz, porque o médico ele vai fazer a necrópsia médico-legal ali, ele não conhece a antropologia, ele não conhece a identificação pela arcada dentária, ele não conhece um monte de coisa que o odontologista tem conhecimento. Tá? Você falou uma questão aí, embora o nosso canal seja exclusivo para profissional da odontologia, mas eu, como leigo, sou jornalista, mas trabalho com odontologia já há 28 anos. Uma pergunta que as pessoas devem estar fazendo, né? Que você acabou respondendo aí. Dentista cuida do dente. Por que ele vai ver uma plaqueta de metal no braço? Isso dá muita contestação jurídica com o juiz, com familiares. Como que é esse embate seu como profissional, bem gabaritado, aliás, para essa questão, junto a leigos no dia a dia da Aruji? Veja bem, os leigos, eles contestam às vezes, porém, a gente tem essa competência. A gente pode usar, quando no processo de identificação, a gente pode recorrer a todas as partes do corpo para encontrar elementos para que a gente possa fazer a identificação. Tá? Então, no caso, por exemplo, a antropologia, né? Quando a gente vai fazer antropologia, a gente não faz a parte antropológica só da cabeça, a gente faz do corpo todo. Né? Quando a gente diagnostica lesões nessas estruturas ósseas, a gente não vai diagnosticar as lesões, porque isso aí pode caracterizar o evento letal. Né? A gente encontra lá um osso fraturado, lá o fêmur fraturado, ou se houve vários tipos de violência, tortura, né? Fratura no crânio. Então, a gente não vai trabalhar só com arcada dentária, a gente trabalha com tudo. Então, a gente deixa isso aí explicado. Se houver alguma contestação de que a gente não tem esse tipo de competência, né, a gente prova através das resoluções do CFO e da norma que a gente tem competência, sim, essa prerrogativa de fazer a busca no corpo todo. A gente tem alguns casos de identificação, né, pelo seio frontal, né, casos que nem pelo DNA não conseguiram solucionar, nós identificamos pelo seio frontal, porque o seio frontal, né, ele funciona como se fosse uma impressão digital, só que do crânio. Né? Nenhuma pessoa tem um seio frontal igual a outra. Né? Eles têm alguma semelhança. Então, a pessoa que tem conhecimento disso, né, de posse de uma radiografia que a família forneceu, a gente tem condições de fazer daquele esqueleto, fazer uma radiografia numa posição semelhante àquela que foi realizada do indivíduo quando em vida, e faz a comparação do seio frontal, estabelecendo a identidade ou não, para a gente chegar a esse processo de identificação positiva ou negativa. Nossa conversa é com o professor Eduardo Daruji Júnior. Professor Eduardo, você nos disse que a sua inclinação para a odontologia começou lá no final dos anos 70, correto? De lá para cá, 70 para 2021, muita coisa mudou, principalmente na tecnologia. O que era fazer odontologia legal na época, o que é hoje? Quais foram esses avanços que nós estamos nos beneficiando? Bem, os principais avanços que teve da época em que eu iniciei até hoje, né, o avanço da vontade de trabalhar. Né? Quando você tem vontade de fazer alguma coisa em relação à parte de identificação, porque assim, o cadáver, ele traz muitas informações para a gente. Né? Ele traz muitas informações. Basta a gente saber buscar essas informações no cadáver, né, e encontrar aí em relação aos suspeitos. Então, dentro de uma tecnologia atual, né, a gente não utiliza muitos recursos. O que tem de recursos são o quê? As tomografias, as ressonâncias e, principalmente, né, o DNA.
né? O DNA que é a coisa mais atual hoje, só que a gente não tem condições de estabelecer DNA de todo mundo para se comparar com uma coisa. Quando é um acidente fechado, né, tanto a gente ouve dizer em acidentes aéreos aí, né, que tem lá 50, 100, 200 pessoas, né, às vezes que falecem em decorrência de um acidente. Aí, nesse acidente fechado, eles vão fazer, né, o levantamento de todos os corpos que foram encontrados. Aí sim eles vão trabalhar com DNA. Por quê? Porque é fechado. Agora, dentro de um corpo que a gente encontra, que a gente não sabe quem é, né, se a gente não tiver a vontade de trabalhar, buscar informações no corpo e tentar encontrar pessoas desaparecidas que convirjam com as informações que o corpo nos passou, fica muito difícil de fazer, porque você não vai poder fazer... a gente não existe banco de dados de pessoas. Hoje estão criando banco de dados de pessoas desaparecidas, né? Mas é muito inicial ainda. Então, se a gente não pegar essas informações e buscar dentro de pessoas um universo menor para depois tentar fazer o trabalho de identificação, até se precisar fazer o DNA, sim, aí faz o DNA daquele universo pequeno que você encontrou, mas não de um universo grande de pessoas desaparecidas que possivelmente nem convirjam com as informações antropológicas daquele indivíduo encontrado. Então, o que a gente tem de tecnologia hoje é ressonância magnética, tem o DNA, tomografia, radiografias, que está muito mais na posse da gente do que antigamente. Antigamente, não sei se você lembra, né, às vezes um endodontista ele ia fazer o trabalho endodôntico, né, às vezes o indivíduo tinha que sair do consultório e ir até um lugar para tirar a radiografia com as liminhas ali, para poder... Hoje não, hoje tem equipamento que ele já mede, faz a odontometria através de um equipamento que ele fica na visão do profissional ali. Então, tudo isso aí é tecnologia, porém, a gente tem que saber utilizar aquilo que a tecnologia oferece para a gente, mas principalmente aquilo que o corpo traz para a gente, aquilo que o cadáver informa para a gente. A gente tem que saber fazer essa leitura. Professor Eduardo Daruge Júnior, como que é o interesse do estudante de odontologia pela sua área? Eles estão antenados? Existem cursos de odontologia legal? Aonde buscar uma formação nessa área? Bem, você tocou num ponto que quem é o precursor do ensino, porque a odontologia legal, muita gente, na época, né, entendia como uma área eminentemente técnica, achava que era um técnico que faria isso, né? E o professor Daruge lutou na época, ele, o professor José Roberto Gonçalves, o professor Nelson Massini, o professor Casimiro do Rio de Janeiro, e alguns outros professores que deram uma mão ali. Eu lembro na época, eu já estava acompanhando, aquele tempo a gente tinha só impressora matricial e aquele monitor verdinho que era monocromático, e ficava o pessoal trabalhando para conseguir montar o primeiro curso da América Latina, o primeiro programa da América Latina em odontologia legal, graças ao esforço do professor Eduardo Daruge. E aí eu participei dessa primeira turma dele, né, de mestrado, né? Logo na sequência ele conseguiu aprovação do doutorado, né, só que foi vinculado à área de radiologia, né, ao programa de radiologia da própria Unicamp, né, e hoje a gente mantém. Logo na sequência depois eu montei o curso de especialização, fiquei por acho que uns 20 anos com o curso de especialização. Aí depois, um pouco antes da pandemia, eu parei porque começou a diminuir um pouco com a abertura de novos cursos no Brasil todo, né? Começou a diminuir um pouco a quantidade de alunos que faziam matrícula, dado o custo para o indivíduo viajar lá de Rondônia para cá, da Bahia para cá. E como alguns alunos nossos, né, que fizeram mestrado e doutorado, né, eles acabaram montando em outros estados, então ficaria muito mais fácil para esses alunos fazerem lá. Agora, o interesse, você perguntou do interesse, né? O interesse é aquele mesmo que o indivíduo tem um interesse em fazer endodontia, fazer radiologia, fazer ortodontia, ele acaba se interessando pela odontologia legal, né? Mas é um aluno diferenciado, né? Por quê? Porque é uma área que você não trabalha com a área clínica,
né? E são, às vezes, alguns alunos que não têm uma tendência para a área clínica odontológica. Então, eles preferem atuar numa parte pericial, mesmo porque hoje, tanto a odontologia legal como a medicina legal, a gente tem várias opções, tem um leque amplo de profissões, né, concursos públicos, né, voltados para a atividade odontolegal, né, que favorecem essas pessoas que têm essa tendência para essa parte de odontologia legal, para a área de odontologia legal. Eduardo, você lançou um livro recente, quero até compartilhar aqui a tela com o nosso internauta, né? O Tratado de Odontologia Legal e de Odontologia, com a editora Santos, uma produção, inclusive, do seu pai, Eduardo Darugi, sua, Eduardo Darugi Júnior, e Luiz Franceschini Júnior. Queria que você detalhasse um pouco sobre essa publicação, o que as pessoas irão encontrar nesse estudo científico. Ia pedir para você ligar só o microfone que está desligado. O professor Darugi sempre foi um sonhador, né? Ele já tinha publicado um livro, depois esse livro já tinha ficado desatualizado, né? E o sonho dele era compilar tudo aquilo que a gente tinha da odontologia legal, tanto da parte pericial como da parte que é a parte aplicada, como da parte de deontologia, né, de legislação e ética, né? Ele queria compilar tudo aquilo num livro, né? Aí ele começou a trabalhar, e a gente, logicamente, não só ele, como alguns outros colaboradores, nós trabalhamos junto com ele, só que, infelizmente, né, quando ele estava num ritmo acelerado em relação a esse livro, né, ele foi acometido por um câncer no reto, né? Fez a primeira cirurgia no reto, ficou bom tudo, recomeçou os trabalhos da produção do livro, juntamente com a equipe toda, né? Aí apareceu um câncer no pâncreas, né? Aí, do câncer do pâncreas, ele teve que tirar o pâncreas, o baço e a vesícula, né? Ainda mesmo assim, eu me recordo, né, a gente se conversava todo dia, ele ficou em Ribeirão Preto, ele levou todo o material que ele tinha desse livro para ficar trabalhando lá durante o período de recuperação dele, e a gente se conversava entre os colaboradores e os três autores, né? Eu, ele, o professor Franceschini, e desse sonho, depois de muita batalha, muitas correções, né? Ele acabou assim não conseguindo ver o seu sonho realizado, né? Porque ele faleceu, né? A editora mandou a boneca do livro, como seria o livro, numa sexta-feira. Ele faleceu no domingo, foi cremado na segunda. Eu até peguei a boneca no correio, antes dele ser cremado, eu coloquei que tinha dois exemplares da boneca, eu coloquei lá na urna dele para ele ter a felicidade em outra dimensão, ter a felicidade aí de acompanhar com aquilo que foi o sonho dele, que era a edição desse livro. E aí nós continuamos aí, mas teve que ele faleceu em 2015, nós tivemos que fazer mais algumas retificações, que a editora Santos do Grupo Gen, eles são muito criteriosos, né? E algumas autorização para uso de imagem, que é um livro que ele tem muita imagem, muita casuística, é um livro completo, e aí nós tivemos que correr atrás de algumas autorizações de imagem, algumas correçõezinhas que tinham que ser feitas, fizemos as correções, e aí a primeira edição saiu em 2016, né? E aí o professor Darugi lá de cima deve estar aí feliz da vida por ver seu livro aí, né, circulando e sendo utilizado por vários profissionais aí da área da odontologia legal e da medicina legal também. Então é um livro que ele veio aí para suprir uma deficiência que o mercado tinha, porque a gente não tinha,
né? Tinha o livro do professor Van Hel, que ele misturava um pouco da medicina legal com odontologia, porém ele é médico, ele não é dentista. E então a gente, de tudo aquilo que se pesquisou dentro do nosso mestrado e doutorado, nós compilamos ali nesse livro. Esse livro de tratado de odontologia legal, tá? Que é o que, inclusive, nós estamos aqui compartilhando agora. Ele está disponível para a venda, para a compra do interessado. Ok, está disponível para venda nas livrarias aí de livros, tipo... esses livros que tem livraria, que tem Sim. shopping, que tem, ou até pela internet, né? Pela internet consegue adquirir também. É um livro bastante interessante, um livro, assim, logicamente, para as pessoas que têm essa tendência, né? E que gosta de ver as casuísticas, aquilo que é a atuação do profissional odontologista, né? Que não só simplesmente fazer avaliação da arcada dentária, como dizem aí. Pode deixar o seu microfone ligado, professor, porque agora é um ping-pong, coisa bem rápida. Ok. Professor Eduardo Daruge Júnior. O pai a gente já sabe, professor Eduardo Daruge. O nome da sua mãe? Cleonice Paiva Daruge, falecida também, coitada, faleceu com câncer também aos 54 anos. Uhum. E aí também foi uma sofredora, porque o câncer dela estava bem controlado, mas em 1985, né, tinha um irmão que morava, eu fazia o último ano de faculdade, ele morava junto comigo, né, os dois moravam, eu e ele sozinho, ele foi assassinado dentro de casa, que entrou um cidadão em casa lá, dando facada em todo mundo, e acabou falecendo. Aí depois disso minha mãe acabou se entregando, não quis fazer tratamento mais, entrou num período de depressão e em um ano e pouco ela faleceu também. O câncer dela acabou tomando conta aí do corpo dela todo. Você é natural aqui de Piracicaba mesmo? Não, eu sou natural de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Mas seu pai é de lá? meu pai é de Ribeirão Preto também. Correto. Mas já me considero um piracicabano, porque meus filhos, né, um nasceu em Dracena. Dracena. Porque eu tinha um cunhado médico ginecologista, então eu levei para nascer. Só que o primeiro filho meu, né, que nasceu justamente em 1985, né, eu levei para nascer em Dracena. Com o falecimento do meu irmão, a minha esposa voltou, né, porque ele faleceu no dia 13 de novembro de 1985, né, meu aniversário foi dia 15 de novembro, né, meu filho nasceu, o primeiro filho nasceu no dia 24 de novembro de 1985. É um filho meu que é médico hoje, e mora em Florianópolis, né, e o segundo nasceu, mas os meus netos, tudo nasceram em Piracicaba. Então, eu já me considero um cidadão piracicabano. Queria que você citasse o nome deles, sua esposa, filhos, netos, fica à vontade. Ah, tá. Eu tenho um filho, para dar sequência, que é o primeiro filho meu, Eduardo Daruge Neto, né? Então, da sequência do nome do professor Daruge, né? E esse Eduardo Daruge Neto, ele é médico lá em Florianópolis, tem um filho e uma filha, né? Esses nasceram lá em Florianópolis, né? Não nasceram em Piracicaba, que talvez seja o meu sonho aí, assim que sair minha aposentadoria, talvez eu mude para Florianópolis. Apesar de ter um filho que mora aqui em Piracicaba, que eu tenho 2 netos aí, que é o Fernando Perrini Daruge, né? Eu sou casado com a Maísa Cruzato Perrini Daruge, que é minha esposa. Nós estamos juntos há 45 anos já. É uma vida compartilhada de alegrias e sofrimentos, mas nós vencemos todos os obstáculos, estamos juntos até hoje, né? Que o principal, eu sempre considerei que o principal alicerce de uma sociedade é a família, né? E eu considero a minha família estruturada, transferi esse pensamento para meus filhos também, e eles seguem a mesma linha, graças a Deus. Então, tanto o Fernando como o Eduardo. O Fernando é empresário, uma empresa de sucesso também. Hoje ele está nos Estados Unidos, né? Vai passar uma temporada lá, ele com os filhos, a esposa.
né? Mas graças a Deus eu sou muito feliz mesmo por ter uma família estruturada, graças, logicamente, à força da minha esposa, que é uma família também fantástica, né? Que me deu aí nas horas difíceis, me deu aí uma base, um alicerce para que a gente pudesse continuar forte e rígido. Com certeza. Você comentou que já é avô, é isso? Correto? Tenho 4 netos já. Quais os nomes deles? Um chama Nicolas, Nicolas Darugi, né? Que tem o sobrenome da esposa do meu filho, que é Bauab, né? Que ela é filha do Natal Garcia, não sei se você conheceu, que foi o presidente da Caterpillar do Brasil. Aí depois tem o Theo Darugi também, que é o segundo. Depois tem o Ben Darugi, que é lá de Florianópolis. E a Mel também, que só que essa Mel ela é do primeiro casamento da esposa dele. Então essa não tem Darugi, mas eu considero ela como uma filha do meu filho, né, como uma neta minha, e mesmo ela não carregando o sobrenome Darugi, ela está no meu coração, assim como os meus outros 3 netos estão. Com certeza. Professor Eduardo Darugi Júnior, quem é a pessoa? Vamos entrar agora na sua intimidade. O que você gosta de fazer no dia a dia? Assistir Netflix, ver Rede Globo, torcer para o Palmeiras, para o Corinthians, tomar uma Coca-Cola, um vinho? O que você gosta na sua intimidade? A principal coisa que eu gosto de fazer, o que me alivia de todo o sofrimento que a gente vê aí na profissão, porque a área nossa é muito, machuca muito, porque a gente trabalha com, né, eu tive a infeliz oportunidade já de trabalhar num acidente de massa com 21 pessoas carbonizadas, né? E a gente vê a família, o sofrimento de uma família. A gente vê o sofrimento de uma família. Tem casos, por exemplo, que a família vem agradecer a gente por ter reconhecido, ter identificado o corpo. Eu fico assim até sem ação, né? Não é uma coisa que tem que se agradecer, é um sofrimento tão grande para uma família, mas o fato de você identificar talvez traga um alívio para que ele possa dar sequência no ritual, né, de sepultamento, e acaba trazendo isso. E o que me alivia, né, de tudo isso é jardim. Eu adoro fazer jardinagem, né? Jardinagem, para mim, é o meu hobby. Minha esposa até às vezes briga comigo. Você não tem mais onde colocar planta, você comprou. Eu saio de casa, se eu saio de casa, entro num lugar, eu trago pelo menos uma planta, né? Um vaso, uma planta, alguma coisa eu trago. Meu jardim é enorme, na volta da casa inteira. Eu que fiz todo o jardim. Quebrei tudo, o chão, o piso. Eu tenho um terreno grande de casa, né? Que a minha casa tem 820 metros quadrados. Né? E a volta inteira é quintal. Então eu quebrei o quintal a volta inteira, fiz a parte de alvenaria, fiz a parte de iluminação, fiz a parte de jardinagem do jeito que eu queria. Eu conheço desde o início a história do meu jardim. A história do meu jardim eu conheço desde a primeira plantinha que eu coloquei. Eu conheço tudo, sei tudo que passou ali. Então eu me sinto satisfeito com isso e me sinto aliviado de tudo. É ali que eu converso com Deus. É ali que eu converso com meu pai, né? Porque meu pai é uma pessoa que eu tinha uma grande admiração, sempre tive, admiro ele até hoje, né? E eu tenho um pé de ipê que eu plantei para ele na minha casa, que eu converso com ele ali no pé de ipê. E ele me traz muita energia positiva também, muitas coisas que às vezes eu tenho que solucionar, parece que vem alguma coisa que ele transmite para mim, né? Que é a história lá do copo de água, né? Você vai dormir, toma um copo de água, um copo não, um pouco da água, no dia seguinte se acorda e ele vai te trazer as respostas daquilo que você precisa, né? E o meu pai ele traz ali nesse pedacinho do meu jardim que eu criei para ele, tem meu banquinho, tem tudo ali, criei para ele, eu me encontro com ele, converso com ele ali. Então é isso aí que eu gosto, meu jardim. Legal. Né? E gosto de tomar um vinhozinho também. Você falou do vinho, eu gosto de tomar um vinho, sei quem que não gosta, né? Um vinho, uma cerveja, mas sempre reunido com a família. Nunca eu saio da minha casa para beber, né? Porque a gente vê hoje tantos acidentes, tantas coisas que acontecem em decorrência da combinação aí, que não é uma combinação, né?
o álcool e a direção. Infelizmente, a gente vê tantas pessoas que acabam perdendo a vida em decorrência da irresponsabilidade das pessoas que bebem e saem dirigindo. Então, eu tomo meu vinhozinho reunido em família, depois eu vou lá para o meu aconchego, né, dou uma descansadinha para começar no dia seguinte aí com saúde e paz, né? Porque eu já tive vários problemas também, tive 4 pontos, né? 4 pontos duas safena e 2 mamárias. Já peguei 2 Covid já também, a segunda quase que eu fui embora, talvez a minha esposa amarrou meu espírito na cama ali, não deixava sair de jeito nenhum, né? Porque eu tenho asma também, e que eu adquiri justamente na profissão minha, né? Que de tanto ficar com produto químico ali cheirando, e acabou desenvolvendo essa asma que eu tenho. E quando eu tive a segunda Covid que pegou o meu pulmão, meu Deus do céu, aquilo eu falei, agora acho que não tem mais jeito de resistir. Com 4 pontos no coração, né, uma segunda Covid, falei, meu Deus do céu. Mas graças a Deus estou aqui, estou vivo, estou ainda me recuperando da segunda Covid, que a gente faz um pouquinho de esforço, fica cansado, faz um pouquinho de esforço, fica cansado. E aí que eu estou ficando meio difícil de cuidar do meu jardim do jeito que eu gosto de cuidar. Eu subia aqui, subia ali, fazia tudo que tinha que fazer, né? Hoje eu tenho que me limitar um pouco, porque eu tenho atordoação, tenho cansaço, tenho que fazer tudo dentro de uma limitação do que o físico permite. Que legal, que gostoso ouvir tudo isso aí, viu, Daruji? Inclusive, quando você comentava aí do seu cantinho, da conversa com o seu pai, me lembrou de um filme, não sei se você já assistiu, que é Muito Além do Jardim, filme de 1979. Ele foi o filme derradeiro do Peter Sellers, aquele ator que fez A Pantera Cor-de-Rosa. Infelizmente, ele não tem mais aí em DVD, não tem no Netflix, mas é um filme que realmente fala toda essa filosofia. O que você falou, eu estava imaginando o filme que eu assisti décadas atrás na Rede Globo, Muito Além do Jardim, 1979. Vou tentar encontrar para você. Porque, nossa, a gente se encontra com Deus, se encontra com tudo aquilo que a gente precisa se encontrar, a gente encontra uma paz de espírito, né, que é fantástico. Né? A gente vê, eu acompanho cada orquídea minha, quando ela começa, eu sei quando ela vai, que nem eu tenho as orquídeas que são para o meu pai, justamente no mês do falecimento dele, ela vai dar as florzinhas que ela dá ali. Então, cada plantinha minha eu conheço a historinha dela, converso com elas também. Né? Que nem hoje meu IP rosa que está florido e está bonitão. Né? Agora, logo, o IP branco vai florir também, que já está sem folha já. Logo já começa a apontar as florzinhas dele também. Então, é uma coisa fantástica. Né? Isso aí, elas ensinam muito para a gente e também os animais, né? Eu estou com 6 cachorros na minha casa também. Talvez a associação do animal que a gente tem com as plantas que a gente tem, porque eles são muito, tanto a planta como os animais, são muito fiéis com a gente. A planta, por mais que às vezes você judiar dela, ela continua te dando a beleza ainda, mais que não é uma coisa que ela fala assim, não, eu vou murchar, vou secar porque ele não está me tratando bem. Não, ela vai, depois joga um pouquinho de água, ela vai recuperar, fica boa, vai sempre trazer alegria para a gente. Então, esse que é minhas válvulas de escape, meus bichos, né? E tenho meus 2 papagaios também. Que bom, então, uma vida bem dedicada, é gostoso tudo isso daí, né? Gostoso. Professor Eduardo Daruji, em nome da diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Regional de Piracicaba, nossa tão querida APCD, agradeço aí a sua atenção, as suas palavras e parabéns, né, por toda essa dedicação e essa herança, né, que veio aí já de pai para filho e você está perpetuando aí, né? Queria te dar a mão aqui, né? Vamos ver se chega a mão aí. Um abraço também. Um abraço a você, obrigado aí pela sua participação. E eu que agradeço. Está à disposição sempre de você lá, viu? Muito obrigado. Legal, eu agradeço e aí se caso vocês precisarem aí de alguma coisa que a gente informe através de imagem o que é o nosso trabalho, porque às vezes com palavras não dá para a gente conseguir demonstrar o serviço que a gente faz, né?
Se um dia vocês precisarem de alguma coisa que fique perpetuado aí na memória da PCD também, a gente está à disposição, tá? Fica à vontade que nós... então, eu quero reiterar nesse momento, o agradecimento, né, para você que me convidou, né, e para a PCD também, que a gente tem uma parceria já de longos anos aí, né, que desde quando eu me formei eu sou sócio da PCD, né, e espero continuar por um bom tempo ainda, tá bom? Com certeza. Nossa conversa franca, sincera e aprofundada com o professor Eduardo Darugi Júnior. Muito obrigado pela sua audiência. Um abração, viu, Darugi? Até a próxima. Um abraço. Tudo de bom, um abraço a todos.